Obrigado, presidente. Tentar falar aqui, atropelar um pouco, porque não contava com essa redução, mas entendo a preocupação da presidente e dos colegas. Saudar o secretário Rodrigo, a secretária Genesi, todos os pais, alunos que estão aqui, presidente, vereadores. Nós tivemos uma eleição geral ontem, por volta das 11 horas, foram divulgados a maioria dos resultados de forma absoluta. E eu andei analisando esses resultados, presidente, e como chocou boa parte do país, esses resultados, nós temos que fazer uma análise conjunta, que eu acredito que seja pertinente. Eu vinha falando aqui há muito tempo que há anos os costumes no Brasil, a ética, a moralidade, era deixada em segundo plano. E essa postura que certos políticos vinham fazendo se transformou, foi escancarada nessas eleições. Fiquei contente quando eu vejo Eunício Oliveira, do nosso partido, Denir Aleph, o Eunício Oliveira, lá do Ceará, que não se elegeu, o Edson Lobão e Sarney Filho não se elegeram, Roberto Requião não se elegeu, Garibaldi Alves Filho não se elegeu, Romério Jucá. A velha guarda do PMDB, que era mancomunada com a corrupção, com a roubalheira, a maioria deles estão fora. Mas não foi só desses partidos. Aí vamos lá pelo seu PT, Jorge Viana não se elegeu, Vanessa Grazottin, que era do PCdoB, lá do Amazonas, uma das mais ferrenhas críticas da Lava Jato, defensoras absurdamente dos criminosos que foram presos na Lava Jato, não se elegeu. Não se elegeu a Dilma Rousseff, o Zeca do PT, aí entrou Cássio Cunha Lima, enfim, presidente, uma série desses políticos que estavam se perpetuando nos poderes ficaram fora, isso me deixa satisfeito. Agora nós estamos no segundo turno. O PT, presidente, que falam que eu não gosto, não é que eu não gosto, o PT foi o maior partido desse país. Teve o maior presidente da história do país, foi o Lula, foi presidente do PT. Só que de uns anos para cá, foi responsável também pela maior quadrilha que roubou tudo que podia dos cofres públicos para se manter no poder, para uso próprio, como foram alguns, e com o apoio, obviamente, de outros partidos, do PP, PSDB, PMDB, todo mundo. E o que a gente vê é que a maioria desses líderes, cito aqui Lindbergh Farias, PT do Rio de Janeiro, senador, jamais se ouve um líder do PT fazer um meia-culpa, dizendo que poderiam ter errado, que poderiam ter cometido alguns equívocos, jamais. As urnas mostraram e eles pagaram o preço. Eu acredito que o PT só tem uma saída, presidente. Como o nosso MDB está no mesmo caminho, vão ter que se refundar. Existem figuras notáveis no Partido dos Trabalhadores. Eu cito o Lívio Dutra, o Tarso Genro, o governador do Ceará foi eleito com quase 80% de votos no primeiro turno. Mas o partido insiste em combater o judiciário, em combater as operações, dizer que há uma trama, que é uma perseguição. Isso tem que acabar. E a única forma para esse partido se refundar e para esse partido se reinventar e voltar a ser grande é perdendo essas eleições para presidente. Não tem outra saída. O Bolsonaro não é o candidato dos sonhos, meu pelo menos não é. Tenho certeza que da maioria não é. Mas é a única saída que tem-se no momento para o Brasil, é o PT perder essas eleições. Quando eu imagino que poderia ter o Haddad, que é uma pessoa íntegra também, presidente, que poderia ter um suspiro de esperança no nosso candidato, no candidato Haddad. Qual é a primeira missão dele na segunda-feira após o primeiro turno? Notícia, destaque no site UOL. Haddad visita Lula na prisão para discutir segundo turno da eleição.
Nós vamos ser governados por um presidiário. Não tem outra saída, presidente. O PT tem que voltar a ser grande, mas a única forma é fazer o que as urnas demonstraram no último domingo. E volto a dizer, demais partidos, inclusive PDT, PP, os partidos tradicionais vão ter que repensar. Porque ninguém aguenta mais a onda que o país vinha atravessando. Defesa de bandidos, contra os costumes, não respeitando religiões. O povo cansou. O recado foi dado no primeiro turno. Vou dar os apas, depois eu concluo, vereador Denir. Sim, vereador Luciano, o tema é bom e quando se fala em política, realmente tem que se discutir muito, e aqui é a casa de discutir política. Esse primeiro turno realmente mostrou, como você falou, que o Brasil tem que ser repensado. Não pode mais se aceitar ou como está. Tem que reinventar. Bolsonaro, como falou, não é o candidato dos sonhos de ninguém. Creio que muita gente está votando nele porque precisa de um choque. Se vai ser um bom presidente, se ele se eleger, não sei. Ninguém sabe. Mas precisa sim um choque nesse país para que o povo brasileiro também comece a pensar um pouco diferente em questões políticas. Como você falou, o Lula tinha a grande oportunidade de ser o presidente da história do Brasil, ficar para a história, mas se envolveu em muitas maracutaias e está aí, está preso e mandando no país ainda. Então não podemos mais aceitar isso. Creio que o segundo turno aí realmente vai mostrar para o país o que precisa ser feito neste país, e as pessoas de bem vão pensar seriamente em quem realmente tem que ser o presidente para dar o choque que precisa ser dado. Se depois vier a acontecer, presidente, o tempo vai dizer, vai depender da equipe que ele montar e do apoio que ele tiver. Mas acredito que, neste momento, o Brasil precisa desse choque para retomar e encontrar seu caminho. Nosso partido, presidente Baroni, também não é só se reinventar. Tem que se reestruturar, tem que começar do zero. Porque todos os partidos grandes do Brasil, todos eles estão envolvidos em algum esquema. Alguém está envolvido, todos os partidos grandes. Então, se salva poucos aí, lá no centro do país. Precisamos, sim, estudar e avaliar muito o que tem que ser feito no nosso partido também. Obrigado. Obrigado, Denir. Vereador Valmor, por favor. Obrigado pelo aparte, Baroni. Bom, Baroni, digamos que se a gente não estava bem servido, ou não estamos bem servidos com os candidatos à presidência, mas o que nos restou foi esses dois candidatos. Vamos torcer para que o que vença, e tomara que vença o melhor, não vou me declarar a quem eu apoio, mas eu apoio alguém, que esse cara faça um bom mandato, que trabalhe bem. Infelizmente, o povo brasileiro provou que não adianta trocar sigla. O povo brasileiro deu uma lição. Por exemplo, o PMDB trocou de PMDB para MDB, mas mesmo assim o povo deu uma lição e mostrou que está atento. Nós temos nosso partido no PP, alguns leões de chácara que acabaram sendo expulsos, botados para fora, como nós tivemos no PT, PMDB, mas uma das coisas que dói também para a gente é saber que um homem como o atual presidente, estava tão, mas tão ou pior do que a Dilma, que foi caçada, continuou nos presidindo. Infelizmente, esta é uma pena. Esperamos que, assim que terminar, que ele deixar de ser presidente, que a justiça seja feita com ele também, Baroni. Obrigado pela parte, Baroni. Obrigado. Fábio, por favor. Sim, boa noite a todos, público que nos assiste, colegas, Baroni. É uma satisfação estar de volta depois de um mês. Eu acho que essa eleição ela deu um suspiro para a população inteira do Brasil. Assim como aconteceu na própria eleição municipal, a gente teve uma boa renovação nas cadeiras do Legislativo, teve uma representatividade das mulheres aumentando.
Então, eu acho que a população brasileira, como tu bem citou, ela já está cansada desses leões de chácara, como o colega Valmor comentou, e está buscando novidades. Eu só acho que a população, no geral, precisa ter mais serenidade nesse momento, tem que pensar, não ficar apontando o dedo para A ou B, qual é o candidato melhor, qual é o candidato pior, e pensar que todo mundo quer o melhor para o país. Eu vejo muita gente brigando desnecessariamente, simplesmente porque na democracia a gente tem essa liberdade de escolher um candidato, o outro tem a liberdade de escolher outro candidato. A gente, felizmente, teve uma renovação de mais de 80% no Senado, mais de 50% na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que é um alento para a política brasileira, para a política nacional, mas eu acredito também que a população está de parabéns por ter promovido essa mudança, mas eu acredito que se eu puder fazer um apelo à população que está nos assistindo é ter mais serenidade, porque a gente está se engalfinhando por dois candidatos que, como tu mesmo falou, não são essas Brastempes, assim, vamos dizer, né? Então, obrigado pela parte. Obrigado, presidente, por favor. Obrigado pela parte, vereador Baroni. Tudo que foi mencionado essa noite, e aqui a Casa dos Debates é onde deve-se falar política, deve-se falar de política. É importante o que o Fábio colocou. Nós temos que ter serenidade agora no segundo turno. Nós não temos os melhores candidatos, isso é visto. Isso já desde o início. Mas o povo está vendo, como foi dito, teve uma renovação aqui desde a Câmara de Vereadores, teve uma renovação já de deputados, de senadores, de governadores no país, mas é importante de se pensar, e pensar muito bem o que vai ser votado, e ao mesmo tempo também não vamos esquecer que nós estamos numa democracia, que nós temos o direito do voto, que se nós escolhermos a pessoa errada, da mesma forma que a gente está colocando, nós podemos pintar a cara de novo e tirar de novo se for o caso. Mas o que a gente sente no povo é uma revolta muito grande. Não é A ou B que seja melhor ou pior. É a revolta do povo em relação ao que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Baroni. Obrigado, presidente. O assunto teria muito mais, de repente, na próxima sessão eu falo algo também, mas o que nós temos que entender, eu entendi dessa forma, eu acho que a maioria da população, é que as instituições constituídas no nosso país, seja Ministério Público, o Judiciário, a nossa polícia, o Exército, são instituições que são muito maiores do que políticos enraizados no poder. Então, essa lição que eu deixo, presidente, na próxima sessão vou procurar entrar mais nesse assunto que considero ser bem importante. Obrigado. Obrigado.